Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se você não é inscrito aqui nesse canal, aproveite aí, se inscreva, deixe seu like ou o seu dislike caso você não goste do vídeo. O importante é você participar. O tema de hoje é 3 tipos de TDAH. Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo. Então, meus amigos, hoje nós iremos falar um pouco sobre TDAH. Algumas pessoas ficam querendo saber o que significa TDAH. Você sabe o que significa esta sigla TDAH? Eu vou contar para vocês o que significa. Algumas pessoas me perguntam, Elias, o que é realmente TDAH? TDAH é uma sigla, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, TDAH, transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Normalmente, as pessoas têm a ideia de que o TDAH acontece mais com as crianças, mas acontece também com os adultos. Neste vídeo eu vou falar aqui rapidamente para você entender 3 tipos de TDAH que existem, que pode sim acometer adultos, mas é mais identificável com as crianças. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como funciona mais com os adultos, tá bom? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui é aquele TDAH desatentivo. O que é isso, Elias? Observe uma criança quando ela está ali sentadinha, quietinha, mas parece que a cabeça dela está em outro lugar. Isso normalmente acomete as crianças do sexo feminino, tá? Normalmente, na sua predominância, pelas pesquisas, se predomina mais nas meninas. Nós temos aí agora o segundo tipo de TDAH, que é aquele da hiperatividade, que é predominante nos meninos. Aquela criança que corre para lá, corre para cá, é inquieta, Se você aí é do meu tempo e assistiu aquele filme Esqueceram de Mim, ou até mesmo Denis o Pimentinha, você vai entender o que é uma criança imperativa, que não para nada. Talvez você tenha um desse aí em casa, ou até mesmo conhece algum, ou você foi desse jeito. Aquela criança que não parava um minuto no lugar. É sempre procurando fazer alguma coisa e às vezes fazendo até coisas que não deviam. E isso acaba fazendo o quê? Tirando a atenção de certos focos prioritários, como estudar, como fazer tarefas simples, porque a pessoa está sempre em atividade. É como se o cérebro dessa criança, ou até mesmo do adulto que tem um TDAH, vivesse a 220 km por hora, sem parar. Eu me lembro que um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu participava de um clube, não sei se você conhece, mas se chama Clube de Desbravadores. É uma espécie de escoteiros, O Clube de Desbravadores ali é dividido por unidades e eu era instrutor ali daquele clube de desbravadores. E eu me lembro que entrou um garotinho no clube e ele era muito imperativo. O Clube de Desbravadores é dividido por unidades, mas este garoto não se adaptava a uma unidade, onde tinha 8 ou 10 crianças. E foi me incumbido pelo diretor do clube e falou assim, Elias, você vai tomar conta só deste garoto, porque ele não consegue ficar quieto, ele não consegue fazer nada sem uma imperatividade. E eu comecei a ficar tomando conta só daquele garoto. Normalmente eu tomava conta de 20, 30 ao mesmo tempo, mas no caso eu tive que ser um instrutor apenas de um, devido à sua imperatividade. Mas eu observei que ele era muito, mas extremamente inteligente, às vezes até mais avançado do que os outros. Mas é porque ele não conseguia ficar quieto, não conseguia se expressar, porque ele ficava agitado. Às vezes eu estava
olhando ele ali, ele subia na carteira, que era uma sala de aula que a gente estava, ele subia na carteira, ele pulava de uma cadeira para outra, era uma hiperatividade fora do normal. Eu também já atendi algumas crianças com TDAH e por ser um atendimento online é mais complexo ainda, porque elas não conseguem ficar paradas ali à frente da câmera. Alguns ficam parados, que às vezes os pais estão por perto, né? E fazem gestos, fazem isso, fazem aquilo. Outros pegam em alguma coisa, mexe, não consegue parar e concentrar nessa situação. E algumas pessoas me perguntam, Elias, tem tratamento? Tem como resolver essa situação? Porque eu falei para vocês até agora de 2 tipos, né? Mas o terceiro, nem vou prolongar muito nele, que o terceiro é uma junção dos 2, que é aquela pessoa, aquela criança que fica muito paradinha e também aquela outra que é muito agitada. Ou seja, o primeiro é aquela criança desatentiva, aquela criança que fica desatenta ali no mundo da lua, a outra é imperativa, ou o terceiro que seria a junção dessas 2 primeiras aí. O tratamento normalmente persiste em uma multidisciplinar. O que seria isso? São várias coisas, vários conjuntos para poder ajudar. Pode ser, por exemplo, um tratamento aí com psicólogo, psicanalista, medicamento. Medicamento, eu não sou muito adepto a medicamentos, mas existem medicamentos para isso. Alguns usam até florais, que é mais suave, mais tranquilo para a criança. Psicopedagogia e outras coisas mais que podem ser feitos, né? Aqui no meu consultório eu trabalho com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que age diretamente nas raízes dos problemas e pode sim ajudar também a controlar ou diminuir a situação do TDAH. Então, comece a observar estas situações, porque talvez a sua criança, o seu filho ou sua filha esteja passando por isso. Aí vem aquela situação, ele não está aprendendo, ele não está fazendo as coisas direito e pode ser um TDAH. A gente não pode sair por aí diagnosticando, aquela criança ali não para quieta, é bagunceira, é isso, então ela tem TDAH. Não é bem assim. Para fazer um diagnóstico tem que ser por um profissional qualificado para isso. Então se atentem a isso também. Não vá fazendo um autodiagnóstico da sua criança, do seu adolescente aí, porque não é bem assim que funciona. Mas tem jeito? Tem. Não é o fim do mundo, tá bom? Espero ter lhe ajudado aí, falando um pouco sobre o TDAH. E em breve eu farei um vídeo aí falando sobre o TDAH nos adultos. Mas fica aí para vocês uma dica de 3 tipos de TDAH. Um forte abraço.